E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando, a mais uma edição do Quintal da Galécia. Tudo bom? Bom, pessoal, no final desses blocos todos que eu vou passar aqui, a gente vai fazer, vamos passar aqui uma entrevista de um contexto aí, de umas falas na Europa. Mas antes disso, a gente vai passar aqui por um caso mais específico entre Portugal e o seu período de colonização, que aconteceu principalmente na África. A gente pode falar um pouco sobre a Ásia e o caso do Brasil. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a palavra crioulo. E aí, pode ser que a palavra crioulo tenha uma conotação negativa aqui no Brasil, mas para isso a gente tem que entender primeiro o sentido dessa palavra, beleza? Então vamos lá, vamos em partes. Quando a gente ouve essa palavra crioulo hoje em dia, talvez a gente pode associar isso a diferentes sentidos. Mas o nosso programa aqui, a gente está tratando da questão da língua, né? E aí a gente vê em muitos casos línguas crioulas, né? E aí a gente tem que entender por que fala-se língua crioula e aí não tem uma questão de uma conotação racial, tá? Por isso que algumas pessoas já têm comentado nas redes, porque isso é um termo pejorativo, porque deveríamos utilizar outra forma de expor esse nome, mas a gente tem que entender o contexto e a forma de usar essa palavra. Então, em alguns contextos, o termo crioulo, principalmente no Brasil, pode sim ter uma carga de expressão de conotação pejorativa, ou seja, de ofensa racial. Mas aí é uma outra parte, é um outro contexto. Então vamos buscar primeiro a origem etimológica do termo crioulo. A palavra crioulo vem do espanhol criollo, ou criollo no espanhol da Espanha, né? Quando eu falo espanhol, sempre a gente tem que entender como a língua castelhana, beleza? No português ficou crioulo com um L só. No castelhano, criollo, com dois L's. Essas palavras, elas derivam de um verbo que vem de criar, né? Mas vem de creare em latim. Produzir, fazer crescer, nutrir, vem dessa raiz, tá? A origem começa lá pelo século XVI e não tinha até então uma conotação racial. Ela designava simplesmente uma pessoa nascida nas colônias de países estrangeiros. Simplesmente isso. Uma pessoa que pertencia a uma determinada, sei lá, a palavra metrópole, claro, é uma palavra moderna que a história usa atualmente. Então você tinha a metrópole, você tinha a colônia. Então, a Castela, depois vai ser chamada Espanha, tinha suas colônias em várias partes. E esses descendentes nascidos nas suas colônias eram chamados de crioulos. É mais ou menos isso, né? Então, assim, no sentido dos países hispanos, crioulo não tem uma relação racial como a gente usa aqui para as pessoas negras, mas sim dos descendentes dos hispanos, descendentes dos espanhóis que nasceram nas colônias. Até aí não tem nenhum problema, né? Então a gente tem uma evolução nesse sentido, uma evolução semântica. Então, o primeiro sentido que a gente tem é um sentido social e étnico, entre os séculos XVI até o século XVII. O criollo, o crioulo, ele passa a designar os filhos europeus nascidos nas colônias. Por exemplo, um português nascido no Brasil ou um castelhano nascido no México ou no Peru era um crioulo, em contraposição aos reinos ou peninsulares, que eram os europeus nascidos em Portugal ou em Castela, e depois vai ser chamado de Espanha, né, respectivamente. Nós temos uma mania errada de chamar a Espanha de forma anacrônica. O termo Espanha só começa a ser usado, a aparecer, a partir de meados do século XIX. Então, antes era Reino de Castela e seus agregados, beleza? Os reis mesmo se proclamavam rei de Castela, rei de Leão, rei de não sei o quê, então eram reis de muitas coisas, mas a cabeça era Castela. Então, esse termo crioulo, ele carregava uma certa distinção social. Os crioulos que formavam as elites locais,
mas ainda eram vistos como inferiores àqueles lá, lá da capital, ou seja, lá dos reinos, né? E mais tarde, esse termo vai ganhando também uma conotação política, já que vai ocorrendo movimentos de independência nessa América hispana, que depois também vai ganhar esse termo América Latina, né? E que vão sendo protagonizados justamente por por essas pessoas descendentes. Então, esses crioulos vão protagonizar esses movimentos de independência. Daí que depois nós temos uma segunda fase, que é o sentido linguístico, é a partir já do século XVIII em diante. A partir desse momento, do século XVIII em diante, a palavra crioulo ela passa a designar as línguas faladas por populações crioulas, principalmente aquelas formadas em contato entre as línguas europeias. Muito especificamente no caso dos portugueses, né, do português e do castelhano, com as línguas africanas ou as línguas ameríndias. E aí, nesse momento, é que vai surgindo esse conceito de uma língua crioula, ou seja, sistemas linguísticos híbridos, muitas vezes surgidos em contextos coloniais. Eu falei coloniais porque tem muita gente que tem resistência a entender que fomos colônias e que os países, em geral, da América, que vamos chamar de América Latina, foram colônias. Sim, fomos colônias. E então, temos um vocabulário predominantemente europeu, uma base europeia, ou seja, uma língua de base portuguesa ou castelhana, mas com uma estrutura gramatical influenciada pelas línguas dos povos colonizados ou escravizados. Beleza? Então, nesse momento, a gente tem que entender alguns resumos da palavra crioulo. O século XVI surge como uma pessoa de origem europeia, mas que nasce nas colônias, beleza? Então, é mais ou menos isso. Pai e a mãe, né? Ou então, normalmente, o pai, que é de origem europeia, e pronto. O filho nasce aqui nas Américas. Nas Américas, né? Não é só os Estados Unidos que é América, né? Você já sabe disso. E aí, esses filhos nascidos aqui são os crioulos. A partir do século XVII ao XVIII, essas pessoas nascidas nas colônias em geral já têm esse traço, essa denominação de ser uma pessoa mestiça. Aí ela já não tem mais aquela situação de ser simplesmente o filho do europeu, beleza? E aí, do século XVIII em diante, já começa a ter uma carga mais relacionada à língua derivada do contato entre colonizadores e povos colonizados. Não que necessariamente essas línguas, que vamos chamar de línguas crioulas, começaram a surgir no século XVIII. Elas já começaram a evoluir muito antes, porque os contatos desses europeus, e aí vamos citar mais o caso dos portugueses, que eles começaram a contornar a África bem antes de descobrirem o Brasil de forma, do ponto de vista europeu. Então, é, é, antes de chegar, antes da data de 1500, que aconteceu entre 1415 até 1498, muita coisa aconteceu. Então, foi um processo gradual e de muitos contatos com vários pontos da África. E em alguns lugares houve realmente entrepostos. Então, ali já começa a se estabelecer assim realmente o assentamento de uma língua sobre outra. Beleza? A gente vai com calma entendendo isso, mas as críticas são sempre bem-vindas, beleza? No mais, na América Hispânica, esse contexto dessa América Espanhola, criollo, designava os descendentes dos espanhóis nascidos nas Américas, e como dissemos, esses crioulos ocupavam posição social intermediária, ou seja, eles eram uma elite econômica e administrativa local, mas não tinham o mesmo prestígio e poder entre os peninsulares, aquela galera que estava lá na Europa. Quando eu falo Europa, né, era quem era? Castela ou Portugal. E aí, mais especificamente, estamos falando de Castela, os espanhóis nascidos na Espanha. E com o tempo, esse termo vai ganhando força política e esses crioulos, vão formar, eles foram ser os que vão liderar os movimentos de independência já no século XIX.
Então é por isso que essa América, que nós vamos chamar de América Latina, o crioulo é uma palavra marcada por uma identidade e orgulho e não pelo desprezo. E aí um exemplo bem clássico disso, Simão Bolívar, muita gente fala muito errado do Simão Bolívar sem entender a história do cara, né? Ele foi um grande líder das guerras de independência da América do Sul e ele era um crioulo, um crioulo. E ser chamado assim era um título de distinção e não de ofensa. Beleza? A gente volta daqui a pouco com o segundo bloco. Valeu?